Olá, hoje nós vamos falar mais um pouco sobre a reforma administrativa. Nós vamos ver quem será atingido por essa reforma, para quem vale essa reforma. Bom, é bom a gente saber que a reforma administrativa ainda precisa ser analisada e aprovada pela Câmara, pelo Senado Federal, para depois virar lei. Por quê? Porque nós estamos diante de uma PEC, é uma proposta de emenda à Constituição, sendo necessário a aprovação por 3/5 dos parlamentares de cada uma dessas casas, ok? Vamos lá, a proposta, a princípio, só vale para os servidores dos poderes executivo, legislativo e judiciário dos 3 níveis, ou seja, da União, dos estados e dos municípios. Em outras palavras, a mudança proposta pelo governo não vai atingir os atuais servidores, e mesmo aqueles que entrarem agora, antes da vigência dessa lei, ok? Também não altera a estabilidade nem os vencimentos desses servidores que já estão na ativa aí. E quem mais não será atingido pela reforma? Naturalmente tinha que estar na lista, né? Parlamentares, né? Magistrados, juízes, desembargadores, ministros dos tribunais superiores, promotores de justiça e procuradores dos 3 poderes, e também os militares. E o que vai mudar com essa reforma? Vamos falar da estabilidade, que é um dos pontos principais. A proposta enviada pelo governo acaba com a estabilidade de parte dos futuros servidores. Hoje, a regra geral é que todo servidor público é estável no cargo. Só pode ser demitido se for condenado sem mais possibilidades de recurso na justiça ou, administrativamente, se cometer infração disciplinar de natureza grave, né? Para os atuais servidores, essa regra continuará valendo igualzinho, ok? Pela proposta do governo, a estabilidade passa a ser garantida apenas para servidores das chamadas carreiras típicas de Estado, que só existem na administração pública e que hoje inclui carreiras como as de auditor da Receita, diplomata, técnico do Banco Central, dentre outras. Então, agora presta atenção, uma lei vai ser enviada posteriormente com uma listagem, vai listar quais serão essas carreiras que vão manter a estabilidade, o que desde já mostra para a gente que nós teremos uma enxurrada de ações visando isonomia de carreiras. Ah, por que a carreira tal foi, a outra não foi? Então vai ser um negócio meio drástico aí, né? Bom, vamos lá. Com a proposta, deverá ocorrer o fim do chamado regime único, que regula a relação entre os servidores e o poder público. Isso significa que, ao invés de passarão a coexistir diferentes regras para tipos diferentes de servidores públicos, a depender da atividade exercida, ok? Então, hoje nós temos, por exemplo, o Estatuto do Funcionário Público, né? Chegou ali para todo mundo. E o que vai acontecer? Isso vai estar, né, de uma forma confusa. Um funcionário vai ter um tipo de regra, o outro vai ter outro tipo. Então, a proposta, ela cria 5 grupos distintos de servidores, ok? Servidores das carreiras típicas de Estado é um tipo. Terão regras muito parecidas com essas de hoje, sobre estabilidade e aposentadoria, e a estabilidade deles, né? Tudo será muito parecido, e essa estabilidade se dará em 3 anos após o serviço. O ingresso dessa categoria se dará por meio de concurso público. Temos também um vídeo aqui nesse canal aqui que fala sobre estabilidade, por que a estabilidade é protegida pela carreira, ou melhor, por que essa carreira é protegida pela estabilidade, né? Tem que ser protegida, né? Por quê? Porque, por exemplo, né, se há a mudança de um governo e não há estabilidade, então entra um governo novo, manda todo mundo embora e admite os seus, então não pode ser assim, né? Existe a proteção aí da própria administração pública, tá? Então vamos lá, outro grupo será
dos servidores com contratos de duração indeterminada. Eles não terão estabilidade de hoje, mas poderão ser demitidos em momento de necessidade, por exemplo, ser demitido quando tiver que cortar gasto do Estado, por exemplo, ok? O ingresso se dará também por meio de concurso público. Funcionários com contrato temporário não terão estabilidade no cargo, o ingresso será por meio de seleção simplificada. Teremos também cargos de liderança e assessoramento com vínculo temporário. Nesse caso, o ingresso se dará por meio de uma seleção simplificada, sem estabilidade também. Teremos outra categoria que seria dos servidores com vínculo de experiência. Antes que os candidatos ingressem nesse tipo de cargo de Estado, ou por prazo indeterminado, tem que passar por um período de experiência, né? O ingresso desse tipo de pessoal também será por concurso público, com prazo de experiência de no mínimo 2 anos para os cargos típicos de Estado. Ok? Bom, já com relação à demissão do funcionário, como é que vai ficar, né? A proposta do governo facilita a demissão dos servidores, tá? Atualmente, a demissão só ocorre quando há sentença final da Justiça, sem possibilidade de recurso por parte do servidor, ou por infração disciplinar de natureza grave nos casos dos processos administrativos. Se a proposta do governo for aprovada no Congresso, nos casos em que a demissão é discutida na Justiça, não será mais necessário aguardar a decisão final, tá? A pessoa vai para a rua antes mesmo da decisão final da Justiça. Agora, fiquem bem atentos, porque o Ministério da Economia informou que elabora um projeto de lei, um projeto de lei complementar, que regulamenta a possibilidade do desligamento do servidor por baixo desempenho. Esse regulamento vai valer tanto para os atuais quanto para os futuros servidores. Mas isso parece um tanto estranho, porque nós já temos nos dias atuais, por servidores que estão aqui, né, na carreira, a avaliação do desempenho, né, que pode levar esses funcionários que estão agora na ativa à demissão, né? Então, pode ser que eles apertem um pouco mais aí, né? Então, mas vamos ver como é que vai ficar isso. A reforma prevê o fim dos chamados penduricalhos, né? Mal chamados de penduricalhos, né? Porque, na verdade, o funcionário ele faz jus hoje a esse tipo de pagamento. Então, mal chamado de penduricalhos são aqueles que vão além do salário, hoje garantidos, né, aos servidores, como licença-prêmio, que é um direito do servidor a 3 meses de licença a cada 5 anos, para tratar de assuntos de seu interesse. Essa licença não existe já no governo federal desde 99, mas ainda existe em 20 dos 27 estados brasileiros. Então isso aí será tudo cortado. Adicional por tempo de serviço, conhecido como anuênio ou quinquênio, cada 5 anos, dependendo do estado. Será cortado, independentemente de que venha a ser negociado o reajuste salarial, isso aí não vai existir. No governo federal, ele já foi extinto há mais de 20 anos, tá? Aposentadoria compulsória como punição. Também tem que cortar, né? Aposentadoria compulsória é brincadeira, né? Isso não é punição, isso é né? É o caso aí do desembargador da praia aí, não? Pô, é absurdo, né? Aumentos retroativos também não vai existir, o aumento é daqui para frente. Férias superiores a 30 dias ao ano, né? E aí, aqui vai ter uma briga, né? Tem carreiras aí que tem hoje. Então, a regra nova não vai permitir, mas e aquelas carreiras de Estado? Vão continuar ou não? Vai ter mas a ideia é cortar. Adicional ou indenização por substituição, cortado. Redução ou jornada sem redução, ou melhor, redução de jornada, sem a redução de remuneração, será cortado também.
Progressão ou promoção baseada exclusivamente em tempo de serviço. Corte. Incorporação ao salário de valores referentes aos exercícios de cargos ou funções. Bom, tudo isso cortado. Temos na proposta de reforma previsão para extinção de cargos, órgãos e autarquias. A proposta da reforma administrativa também quer dar poder para que o presidente da República possa extinguir cargos, órgãos públicos via decreto. Hoje, isso só pode ser feito por meio de aprovação de um projeto de lei no Congresso. Tá? Acho difícil passar isso, porque existe uma briga aí entre os poderes, né? Dessa forma, se a proposta for aprovada, o presidente terá poder para extinguir cargos, efetivos ou comissionados, funções e gratificações, né? Reorganizar autarquias e fundações, transformar cargos quando vagos, mantida a mesma natureza do vínculo, reorganizar atribuições de cargos do Poder Executivo, extinguir órgãos, já imaginou isso? Acho difícil passar, mas, né, o que eu acho agora aí pouco importa, vamos ver o que vai acontecer. Estamos só no começo. O Congresso Nacional recebeu a reforma administrativa pretendida pelo presidente, aí, o Jair Bolsonaro, no dia 3 de setembro. Nesta primeira fase, as mudanças elaboradas pela equipe econômica do governo estão todas contidas numa única proposta de emenda à Constituição, que é a PEC 32/2020. Só que aprovar uma PEC é muito mais difícil do que um projeto de lei, né? Como nós já dissemos, a Constituição diz que tem que uma proposta de emenda à Constituição, a PEC deve ser discutida e votada em cada uma das casas por dois turnos, e só pode ser aprovada se obtiver em ambos os turnos 3/5 dos votos dos senadores e deputados. Então, muita água vai rolar até que tudo seja aprovado. Muitas mudanças serão propostas, muitos vetos serão efetivados. Esse tema vai muito além do que abordamos hoje e ficaremos de olho nas principais mudanças e notícias para orientar todos os funcionários públicos. Por quê? Não imagine que aqueles que já gozam de estabilidade atualmente não serão atingidos pela reforma, porque não se trocam engrenagens de tamanhos diferentes sem se adaptar toda a máquina, né? Todo um conjunto. Então, a transição do modelo atual para o novo levará muito tempo. E como não está nos planos do governo alterar os vínculos ou carreiras dos atuais servidores, esses dois modelos o antigo e o novo, vão ter que conviver juntos durante um tempo, né? E muita coisa vai ser dificultada, né, nesse sentido aí. Ok? Então, por hoje, nós vamos ficando por aqui e se inscreve no nosso canal para você ficar sempre por dentro dos assuntos ligados ao funcionário público. Essa reforma ela vai ter um caminho grande e a gente vai dando aí o pulo de gato para vocês, tá? E você também encontra matérias muito interessantes no nosso site, é o www.projudice.com.br. Agora eu vou pedir uma colaboração especial. Colabore comigo dando um like nesse vídeo para que a gente tenha mais alcance aí no YouTube, ok? Compartilhe nas redes sociais, nos grupos de funcionários públicos, para levar essa informação para mais pessoas, para mais funcionários. Um grande abraço, fique em paz, muita força e energia nessa época que estamos atravessando agora aí com essa pandemia. E até uma outra oportunidade. Obrigado.